Família, presente de Deus. Durante esta semana vamos dar uma série de estudos sobre família. Vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre a função do esposo, vamos falar sobre a função da esposa, vamos falar sobre relacionamento pais e filhos e vamos falar sobre perdão na vida familiar. Hoje falaremos sobre casamento. Você sabe que casamento ele é o início da família? E que família é um presente de Deus? Você já pensou nisso? Já entendeu dessa forma? E tem mais. Família não se escolhe. A gente escolhe nosso cônjuge, mas família não. A gente não escolhe sogro, não escolhe sogra, não escolhe tio, não escolhe tia, não escolhe sobrinho, não escolhe cunhado, não escolhe filhos, não escolhe pais. A gente escolhe o nosso cônjuge. Casamento é engrandecido por Deus. Jesus fez seu primeiro milagre no casamento para que o casamento fosse engrandecido. E Deus fez questão de ficar registrado lá em Hebreus 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará tanto os impuros quanto os adúlteros. Portanto, o casamento é projeto de Deus. Casamento é a primeira instituição criada por Deus. O primeiro casamento foi realizado no Jardim do Éden, entre homem e uma mulher, entre Adão e Eva, e quem realizou foi o próprio Deus. Sabia disso? Daí a razão da palavra do Senhor nos ensinar que casamento ele é heterossexual. Hétero quer dizer o quê? Homem e mulher. Segundo Jesus, lá em Marcos 10, 6, está escrito: desde o princípio Deus fez homem e mulher. Portanto, o casamento é a união de um homem e uma mulher com um propósito: formar a família. Família, projeto de Deus. Tem início com o casamento. O que é casamento? Bem claro, de uma maneira muito simples, para que você possa entender. Casamento é casar. Casar. Sim, e daí? O que é casar? Aqui agora é que vem um grande segredo. Casar é perder a liberdade individual. Casar é renunciar à liberdade individual para ganhar uma liberdade a dois. Você que é casado, você entende assim? Se você não entender que casar é perder a liberdade individual para ganhar uma liberdade a dois, seu casamento está à mercê da sorte. Mas se você entender que casar é perder a liberdade individual para ganhar uma liberdade a dois, com certeza você tem tudo para ser bem sucedido na vida conjugal. Casamento também ele é monogâmico. Significa cada homem tenha uma mulher, cada mulher tenha um homem. Você vai encontrar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2, Paulo explicando. Por conta da impureza, cada homem tenha a sua esposa e cada esposa tenha o seu marido. Portanto, o casamento ele é monogâmico, é um para uma, é uma para um. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. À luz da palavra de Deus, casamento também ele é vitalício, ou seja, casamento é até que a morte separe. Na lei de Deus está também revelado a lei conjugal. E em Romanos capítulo 7, versículo 2, assim está escrito: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Portanto, o casamento ele é vitalício, é até que a morte separe. Embora na prática a gente sabe que em alguns casamentos o divórcio chega e separa os casais e o casamento se acaba. Isso não é o padrão de Deus, esta não é a vontade de Deus. Isso acontece por conta da dureza do coração do homem, como diz o próprio Senhor Jesus. Portanto, o casamento à luz da palavra de Deus, ele é até que a morte separe. Para que isso aconteça, você tem que lutar pelo seu casamento, pela sua família. Não é simples, não é fácil. Duas pessoas de opiniões diferentes, de pensamentos diferentes, que passam a conviver juntos, com certeza terão problemas, terão dificuldades. Mas aí é onde entra o relacionamento conjugal. A renúncia da vida de solteiro, a renúncia das vontades próprias, para uma vontade junta, conjunta entre os dois, entre o casal. Bom,
O divórcio, como eu estava dizendo, é algo que não deveria acontecer, mas acontece. Assim como alguém vai a um médico e chega lá e o médico faz um determinado exame e descobre que ele está com problema em um dos seus membros. Por exemplo, sua perna tem que ser amputada. E o médico chega e diz, olha, você vai ter que perder sua perna, vamos amputar sua perna. E para você não morrer, aí o médico amputa sua perna. Aquilo não é normal, aquilo é uma anomalia. A mesma coisa é o divórcio. O divórcio não é normal, o divórcio é uma anomalia. Acontece às vezes por conta de problemas que não tem mais solução. Isso deveria ser o caso. Então, não é por qualquer motivo que a gente deve se separar, se divorciar. A gente deve sim de lutar pelo nosso casamento. De lutar. Para isso, a gente precisa, necessita da ajuda divina. Me lembro de uma frase que diz assim, maior é aquele que nos une, que é o Senhor Jesus, do que qualquer diferença que tenha entre nós. E esta frase ela se aplica muito bem na vida conjugal. Portanto, o Senhor nos diz que Ele é nosso ajudador. Precisando de ajuda, vamos pedir ajuda a quem? A Deus, ao Senhor, através da sua palavra. Escuta com atenção. Lá no Salmo 128, a gente vê um retrato, um formato, o resultado de uma família. Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Observou? Bem-aventurado o homem, sua esposa, seus filhos, filhos de seus filhos. Isto é possível com a união do homem, da mulher, com um casamento que é a bênção de Deus. Você que pretende se casar, eu vou te dar um grande conselho. Se você der ouvido, você tem tudo para ser bem sucedido na vida conjugal. Preste atenção. Qual é o segredo? O segredo está aqui no primeiro versículo deste Salmo 128. Observa aí. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Teu namorado teme a Deus? Não. Te prepara. Você vai pagar um preço muito caro. Teu casamento vai ficar à mercê da sorte. Tua noiva, tua namorada, teme a Deus? Não. Se prepare. Você vai pagar um preço muito caro. Seu casamento vai ficar à mercê da sorte. Agora, teu namorado, tua namorada teme a Deus? Pode ficar certo. Teu casamento tem tudo para ser bem sucedido. O segredo de uma família ser bem sucedida é o homem, a mulher, temer a Deus. Todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais. A diferença é o temor a Deus. Todos nós somos falhos, todos nós cometemos falhas. A diferença é o temor a Deus. Quando a gente comete determinada falha, determinado erro, determinado pecado, a gente se arrepende por temer a Deus, pede perdão a Deus e muda de atitude, muda de pensamento. O segredo para você ser bem sucedido na vida conjugal é você escolher alguém que tema a Deus. Amém? Portanto, na vida conjugal, nós teremos momentos de dificuldades, momentos de lutas, momentos de problemas sérios. E o que a gente deve fazer? Lutar, nunca desistir. Lutar pelo nosso casamento, pela nossa família. Eu sei que tem muitos casos que não tem mais jeito, não tem como mudar a história, mas você que está nesse momento, pensando em separação, pensando em deixar, pensando em sair de casa, não faça isso. Não faça isso. O preço é muito caro para ambos, para todos, não só para o esposo, não só para a esposa, mas para os filhos, para os avós, para toda a família. É um sofrimento muito grande. Daí a razão do Senhor dizer com propriedade: casamento é até que a morte separe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Não esqueça, família, presente de Deus.
Foi Deus quem te deu. Portanto, zela, cuida, ama, trata, cuida da tua família.